Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez a gente se encontra, pela graça de Deus, reunidos para aprender um pouco mais com a palavra dele, para estudarmos juntos um pouco mais do Evangelho de Mateus, esse livro que a gente já vem estudando já faz algum tempo, que tem sido bênção para nós, né? Na realidade, a história de Cristo é algo que nunca vai deixar de ser interessante, nunca vai deixar de ser relevante que a gente estude e venha estudar novamente, porque sempre há algo para aprender com ela. A palavra do Senhor se renova a cada dia, especialmente nas coisas que são concernentes ao ensino de Cristo. Então eu quero convidar os irmãos a irem comigo lá no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos ver o capítulo 20, o bloco que compreende os versículos do 20 ao 28. Vamos orar, irmãos, antes de iniciar o texto propriamente dito. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no estudo dessa noite. Oremos. Senhor, nós queremos te bendizer, Deus, pela tua bondade, Senhor, pela tua graça, que nos permite mais uma vez estudarmos juntos, Deus, aprender um pouco mais com a tua palavra, Senhor. Nós pedimos ao Espírito Santo que o Senhor nos auxilie, nos ajude e nos oriente, Senhor, a fim de que aquilo que nós viermos a conversar, Senhor, aprender com a palavra nessa noite, venha a frutificar em nossa vida, Senhor, e que seja fruto que glorifique o teu nome, Deus. Eu te peço essas coisas, abençoa-nos como igreja, Senhor, e eu te oro assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no texto, a gente é apresentado logo de cara a uma situação que é bastante constrangedora, para dizer o mínimo, né? Ela é, por definição, uma situação em que os personagens se encontram numa passagem que ela é inconveniente, ela é embaraçosa, pelo que se dá, pelas coisas que são colocadas aqui, pelo que é apresentado diante de Jesus aqui, né? Entre tantas coisas que nós podemos aprender com essa passagem bíblica, eu acho que uma das mais importantes, mais relevantes sobre elas é que a gente pode refletir a respeito de como não orar, como não nos chegar diante de Deus, como não fazer essa abordagem, essa aproximação, ou buscar esse diálogo com Ele diretamente. Primeiro, a gente não deve orar transferindo a habilidade ou a responsabilidade de oração para uma outra pessoa. E eu explico, né? Eu não estou aqui me referindo ao fato de que seja ruim, ou seja complicado, ou seja errado a gente pedir para que uma outra pessoa ore por nós. Não, longe disso, né? Orar, pedir para que irmãos, para que pessoas orem por nós é bíblico, né? A gente vai ver Jesus no Getsêmani pedindo para que os seus discípulos orassem com ele. A gente vai ver em Atos a igreja orando por Pedro quando ele esteve aprisionado. Vai ver repetidas vezes Paulo pedindo aos crentes das igrejas diversas que orassem por ele em suas tribulações no seu ministério. Não é a isso que eu me refiro, né? O pedir para que alguém ore por nós é bíblico, é recomendado pela Bíblia. Eu me refiro a transferir a responsabilidade ou a habilidade de orar quando a gente enxerga em alguém uma habilidade de barganhar com Deus. É como se a gente olhasse para aquela pessoa e pensasse assim: não, eu orando não vai dar certo não, mas se fulano orar, se irmão fulano, irmã cicrano orar, Deus vai ouvir e atender a oração dessa pessoa. E aí não, irmãos, né? Nesse caso a Bíblia ela deixa bem claro que a gente só tem um intercessor. Não adianta colocar outras pessoas para desempenharem esse papel. Então, só para os irmãos entenderem, essa passagem aqui, que a gente vai ler pedaço a pedaço, enquanto no texto do Evangelho de Marcos a gente vai ver que o pedido que é feito aqui por um determinado personagem, que é a mãe de João, Marcos fala que foi feito pelos irmãos. Neste texto, Mateus revela que eles dois usaram a sua própria mãe, né? Provavelmente confiados em algum tipo de prestígio que eles porventura venham a ter julgado que ela tinha diante de Jesus. Eles achavam que ela tinha algum poder de persuasão maior que o deles diante do mestre, e assim colocam a sua mãe nessa situação. O versículo 20 até o versículo 21, a parte A, diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu. Então fica muito claro que João e Tiago, os filhos de Zebedeu, queriam pedir algo a Cristo, mas usaram a própria mãe
como se fosse ela tivesse mais do que eles um poder de barganha diante do Senhor. E essa não é a maneira correta de orar. A gente não precisa confiar na força ou no poder ou na habilidade de conversa de nenhuma outra pessoa. A gente tem um caminho aberto diante de Deus. Cristo proporcionou para a gente isso, e não é porque a gente ficar confiados na oração de outra pessoa nesse sentido, né? A gente pode sim convidar irmãos, convidar a igreja para orar por nós e nos auxiliar em oração. A gente não pode deixar que outra pessoa, que outro irmão, somente as outras pessoas da igreja tenham essa responsabilidade, né? Uma das coisas que nos chama muito a atenção, por exemplo, é quando a gente pede muito para que orem por nós, mas a gente nunca comparece ao culto de oração. Essa não é uma boa maneira de orar, não é assim que se deve orar. A segunda reflexão que a gente pode fazer a respeito de como nós não devemos orar é o seguinte: a gente sabe sim que nós podemos ir diretamente a Ele. Cristo, Ele conseguiu essa oportunidade para nós. Mas a gente também tem que entender que a gente não pode levar tudo a Ele. E eu explico também novamente. A Bíblia ela já afirma que a gente ora mal. Tiago 4,3 vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. A Bíblia fala que a gente não sabe orar, que a gente não ora como convém, que a gente pede aquilo que a gente não conhece. E o pedido e o desejo desses dois discípulos se encaixa nesse tipo de situação. Chega bem pertinho da insanidade, de loucura, é algo completamente sem noção. O verso 21 de Mateus diz assim, quando Jesus pergunta a ela: que queres? O verso continua: ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. É um pedido tão absurdo, tão fora da caixinha, que a resposta de Jesus é muito clara quanto a isso. O versículo 20, aliás, o capítulo 20, versículo 22, na parte a resposta de Jesus é a seguinte. Diz assim: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. E é algo tão sério que nessa mesma réplica de Jesus a ela, ele ainda pergunta: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E é óbvio que Jesus estava dizendo que para alcançar a dádiva que eles pediam, para alcançar, ter aquele pedido atendido, aquela oração e súplica específica, coisa que o próprio Jesus alcançaria, sim, ele se sentaria à direita do Pai. Mas Jesus diz: olha, para alcançar isso só bebendo um cálice. E o cálice a que ele se refere, claro, é o cálice do sofrimento, é o cálice da dor, é o cálice da cruz. Então ele pergunta: olha, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E essa conversa continua com um pouquinho mais de insanidade, uma gotinha a mais. Esses 2 irmãos, eles respondem: nós podemos. Eles nem compreendem a que Jesus Cristo se refere, a que tipo de cálice ele está se mencionando, ele está trazendo à tona, mas eles concordam: olha, a gente pode, nós conseguimos, nós podemos beber o cálice que o Senhor está para beber. Irmãos, a gente precisa se lembrar que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente pede a Deus. Lembrar aquilo que Eclesiastes diz: a gente não pode deixar que a nossa língua nos faça tropeçar diante do Senhor. É melhor estar calado do que estar diante dele conversando coisas que são tolas, pedindo errado, prometendo a ele coisas que nós não conseguimos cumprir. E aqui, no seguinte texto, a resposta de Cristo para essa afirmação deles, ela é fortíssima. O versículo 23, Cristo diz assim, o verso diz assim: então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus diz a eles: vocês podem, então vocês vão beber. E a gente sabe o fim dos 2 discípulos. A gente sabe que Tiago foi o primeiro dos discípulos de Jesus, o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir. Ele foi passado ao fio da espada. E a gente sabe que João foi o único que chegou à velhice, mas não teve também uma vida fácil, Foi torturado, foi exilado em Patmos. Eles realmente beberam do cálice que o Senhor bebeu. E então, daí, irmãos, o que ocorre quando esses 2 irmãos, eles usam a própria mãe para pedir algo que eles também se julgam merecedores de serem atendidos, e quando mais ainda eles pedem algo que é na realidade impensável, um pedido bastante presunçoso.
o que acontece quando eles dois chegam diante de Cristo, orando errado dessa maneira, é que eles causam um grande mal-estar para todos ali, um grande mal-estar ao seu redor. O verso 24 vai dizer, mostrar para a gente a reação dos outros discípulos. O 24 diz assim: ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. O ato daqueles irmãos se acharem superiores, né, gerou uma indisposição ao redor deles, assim como acontece hoje em dia também, quando a igreja se julga melhor do que outras pessoas, se julga melhor do que qualquer outro diante de Deus. Obviamente que Deus, ele ouve seus filhos, que ele atende às orações de seus filhos, mas isso não dá direito aos seus filhos de se comportarem, né, se portarem como orgulhosos, de se acharem merecedores, ou de menosprezarem aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor, aqueles que ainda não compreendem isso. A gente tem que ser lembrado constantemente de que aquilo que nós somos e aquilo que nós temos da parte de Deus nos é dado por graça e não por merecimento. Nós não temos meritocracia nenhuma diante do Senhor. Não há nada em nós que faça Deus nos amar mais e nem menos. Deus nos ama e ponto, porque Ele quer, e assim o Senhor provê, né? É assim que Ele escolhe, né? Esse é o desígnio da vontade dEle. Então, graça, irmãos, não mérito. Nós não merecemos, nós não somos melhores do que ninguém. A gente não pode pensar assim, né? Esse foi um grande erro que João e Tiago cometeram. E não é à toa que Jesus traz para todos que estão ali presentes, traz para aqueles dois irmãos, traz para aquela mulher que é convencida por esses filhos a fazer um pedido completamente sem noção, e também para os 10 discípulos que estão ali também a ouvi-lo. Os versículos do capítulo 20, do 25 até o 28, nos dizem assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Todos aqueles que foram alcançados pela graça de terem sido feitos filhos de Deus, foram alcançados pela graça e foram enxertados, né, na família de Cristo, esses devem ser servos dos demais. Esse é o maior posto que a gente pode almejar alcançar, porque o nosso Senhor, Ele veio e Ele se portou, escolheu ser servo daqueles que estavam diante dele, né? Esse é o maior exemplo de todos, repetir sempre e trazer sempre à nossa mente aquilo que Cristo diz aqui no versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, se a gente quer orar corretamente e colocar diante de Deus um pedido que realmente vale a pena, talvez seja esse, né? Senhor, ajuda-me a ser servo, ajuda-me a estar contente em ser servo teu e servo de meus irmãos. Que a gente tenha uma vida útil diante do Senhor, uma vida que realmente faça diferença, e que a gente, em meio a essa vida que faz diferença, a gente ore corretamente, ore com consciência e peça a Ele coisas que tenham realmente um propósito e uma valia, não apenas para a gente se sentir importante, mas para que a gente seja bênção na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus. Senhor, obrigada, Deus, por essa noite em Tua presença, Deus. Obrigada pela Tua palavra, que é simples, Senhor, mas tão clara e nos alcança de maneira tão perfeita, Deus. Obrigada, ajuda-nos, Deus, a caminhar diante de Ti e diante dos nossos irmãos com humildade, Senhor, com o desejo sincero de servir e abençoar aqueles que estão ao nosso redor, não pensando muito de nós mesmos, Deus, mas sabendo que o Senhor é grandioso e que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós, Deus. Continua conduzindo o Senhor no caminho, a fim de que nós possamos glorificar Teu nome em tudo quanto nós fizermos. Nós Te oramos assim, Senhor, e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Paz.